Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Raiz da Questão. Na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo sobre arcos e ângulos de uma circunferência. Então essa parte é a introdução inicial para círculo trigonométrico. Então preste atenção nessa aula, a gente vai ter algumas definições importantes que vão ser cruciais para a gente entender outros assuntos mais à frente, certo? E aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, escreva aqui embaixo para se inscrever no canal. Se você gostou da nossa videoaula, por favor, dá um like para mim aí dizendo que gostou. E vamos lá começar a nossa aula, certo? Pronto, e aí vamos lá. Galera, quando a gente vai falar sobre arco e ângulo de uma circunferência, são duas definições distintas, porém complementares entre elas. E aí vamos lá. Aqui eu tenho um círculo que eu fiz para vocês, onde eu vou ter o arco e o ângulo dessa circunferência. O ângulo, como o nome por si só já diz, é isso daqui, ó. É aquilo que vai determinar a abertura entre dois segmentos de duas retas. Então, o ângulo é como se fosse a abertura entre duas retas. E o arco é a distância que vai estar dentro dessa circunferência. Então, ó, isso daqui é o que a gente chama de ângulo, certo? E essa distância aqui é o que eu vou chamar de arco. Pronto. E aí, por que uma coisa vai estar totalmente ligada à outra? Porque quanto for maior o meu ângulo, maior será o meu arco, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui, se eu tiver um ângulo deste tamanho aqui, ó, só um instante. Se eu tiver um ângulo deste tamanho, percebam o tamanho do arco que foi formado, ó. Bem maior. Então, por isso que a gente fala que quanto maior o ângulo, maior será o arco. Existem alguns ângulos que a gente já vem tratando e a gente já sabe algumas medidas e alguns valores para eles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, todo círculo trigonométrico, é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, ele sempre vai começar em 0 graus e por aí vai. Mas essa abertura a gente já vem trabalhando há algum tempo. Por exemplo, nós sabemos que duas retas perpendiculares vão formar 90 graus. A gente sabe que meia volta é 180, certo? Uma volta completa, professor, é 360 graus. Então isso aí a gente já está acostumado a trabalhar. Vamos avançar um pouco mais à frente. Outra coisa interessante é que nós temos duas formas de ser medido, certo? Tanto em graus quanto em radianos. Radianos também é uma medida que ela vai medir a abertura entre dois segmentos de reta. Só que os radianos são um pouco diferentes e a gente vai aprender um pouco sobre eles hoje, tudo bem? Então, pi radianos, como é propriamente conhecido, ele equivale a 180 graus. E aqui eu vou precisar muito da sua atenção. Se π radianos é 180 graus, esse 90 graus aqui, ó, que está bem aqui em cima, no mesmo lugar que esse camarada estava, 90 graus, ele é quanto de 180? É 180 sobre 2, porque é a metade de 180. Então, se eu for querer representar, vai ser π sobre 2. Olha só que legal. E aí o próprio 180 é π. Uma volta completa, professor, uma volta completa é 360, que na verdade é π mais π. Por isso que a volta completa, que está bem aqui, ó, é representada por 2π. Então assim, ó, eu já havia até falado em outra videoaula, mas essa definição em radianos vai ser muito importante, principalmente quando a gente for calcular o valor de um arco. Qual é o valor do comprimento de um arco, esse valor de abertura de um arco. Então isso vai ser de extrema importância em cálculos futuros. Mas vamos lá continuar. Como é que eu faço, professor, essa conversão de graus para radianos? Como é que ela vai acontecer? E aí eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Então preste atenção nessa parte que é fundamental para o nosso estudo, tudo bem? Deixa eu arrastar aqui um pouco mais para o lado. E vamos lá. Deixa eu ver se ficou melhor. Pronto, perfeito. E aí vamos lá. Gente, a conversão de graus para radianos a gente vai pegar como base aquilo que eu já falei, que π equivale a 180 graus. Então, tendo isso como base, eu vou fazer qualquer transformação apenas utilizando a regra de 3. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quanto é 30 graus em radianos, eu vou fazer o seguinte. π equivale a 180. Correto? Da mesma forma que x equivale a 30 graus.
Pronto, perfeito. Só isso. Fazendo isso, você vai descobrir o valor dele. Vamos lá resolver. X vezes 180 vai dar 180x, é igual a 30 vezes π, que é 30π. Tudo bem até aqui, professor? Tudo bem. Esse 180 vai passar dividindo, então x é igual a 30π sobre 180. Pronto. Esse daí já está o teu valor em radianos. Só que a gente sabe que dessa forma, do jeito que está, não é interessante. Então, o que nós conseguimos simplificar essa fração? Dividindo em cima e embaixo por quanto? Por 30. Ó. Vai ficar quanto, professor? 30 dividido para 30 é 1, então vai ficar só π sobre 180 dividido para 30 é 6. Então, 30 graus, ele é π sobre 6 radianos. Somente isso. Se eu fosse querer converter 120 graus, seria da mesma forma. A base de transformação é a mesma. π equivale a 180. Então, eu vou ter isso como base para fazer qualquer transformação dentro do meu círculo trigonométrico, ok? Vamos lá, outro exemplo, professor. Vamos resolver esse 120 graus, vamos lá. Da mesma forma, π equivale a 180, da mesma forma que x equivale a 120 graus. Perfeito? Faz os meios pelos extremos, eu vou ter que 180x é igual a 120π. Pronto. Passa esse 180 dividindo, x é igual a 120π sobre 180. Ó, corta 0 com 0. Tanto 12 quanto 18 são múltiplos de quem? Isso mesmo, de 6. Então, divide em cima e embaixo por 6, você vai ter o seu valor de x. Logo, x equivale a 2π sobre 3. Não esquece do radianos, tem que botar isso daqui, senão teu cálculo ele não vai estar totalmente certo. Então é assim que você vai fazer a conversão. Professor, mas se fosse o contrário, se eu quisesse converter de radianos para graus, a mesma coisa. Só que a diferença é o quê? Você consegue transformar somente o π. Por exemplo, se eu quiser transformar esse 30 graus que eu descobri, que é π sobre 6, basta eu lembrar que π equivale a 180. Então é só dividir 180 por 6 que vai dar 30. Então a conversão de radianos para graus é até mais fácil, ok? Continuando, vamos lá. Descendo um pouco mais, nós temos aqui o comprimento de um arco. Como é que eu faço para descobrir o comprimento de um arco? E aí, vamos lá. O comprimento de um arco é composto da seguinte fórmula. É o ângulo vezes o raio, desde que o ângulo ele tem que estar em radianos. Isso daqui é uma obrigação. Para essa fórmula dar certo, nosso ângulo tem que estar em radianos, ok? Então vamos lá resolver esse caso. Aí eu botei um seguinte exemplo, né? Eu tenho um ângulo de 30 graus, ele vai fazer um arco L com um raio de 5 centímetros. Então a fórmula é simples, só que eu tenho que converter esse 30 graus em radianos. Eu fiz isso lá em cima. Eu lembro que 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Então eu já sei o valor, ok? Então vamos lá jogar na fórmula. L vai ser igual ao meu ângulo, que é π sobre 6, multiplicado pelo raio, que é 5. Perfeito. Multiplica aqui, ó, a minha distância L é igual a 5π sobre 6, ok? E aí é muito comum, eu vou usar o que, professor? O nosso π ele é equivalente a 3,14. Então o nosso L vai ser 5 vezes 3,14, o resultado dividido para 6. Pronto. Faz esse valor, ele vai dar uma aproximação, você sempre arredonda, mas aí você vai ter o seu valor esse tamanho aqui, ó, que é essa distância L nele compreendida, ok? Vamos lá. Então, galera, se você estiver entendendo essa aula, se estiver tudo ok, dá um like, curte esse vídeo que ajuda bastante a gente melhorar cada vez mais. Hoje eu estou um pouco rouco, mas eu não poderia deixar de gravar essa aula, que é um comprometimento com vocês. E aí, vamos lá, continuando. E aí já vamos entrar de fato no ciclo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico, como por si só já é chamado. O entendimento da nossa aula anterior é totalmente importante você entender isso.
a aula, esse instante que a gente fez agora, para entender esse conteúdo que eu vou ensinar agora para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Nosso ciclo trigonométrico ele é composto de dois eixos. Esse eixo aqui das abscissas é o eixo dos cossenos. Deixa eu escrever aqui para você. Pronto. E o eixo lá de cima é o eixo dos senos. Então, para todo ângulo, eu sempre vou ter um valor de seno e um valor de cosseno. Porque, por exemplo, vamos lá analisar. Pensem se eu tivesse a seguinte reta aqui, ok? Ela vai formar dois valores, tanto para o seno quanto para o cosseno. Como assim, professor? Olha só, eu vou rebater ela aqui embaixo. Ó. Essa distância que ela gerou é o valor dela desse ângulo no eixo dos cossenos. Porém, se eu rebater lá no eixo dos senos, ó, formou outro valor, ok? Então, qualquer ângulo, ele sempre vai ter um valor, tanto no eixo dos senos quanto no eixo dos cossenos. Continuando. Galera, todo esse ciclo trigonométrico ele é dividido em quadrantes, ok? E eu vou explicar para vocês agora quais são esses quadrantes. A rotação dos quadrantes não é comum, é feito no sentido anti-horário. Então, eu vou ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e bem aqui o quarto quadrante. Então, eu tenho 4 quadrantes dentro de um círculo trigonométrico. A divisão deles é muito importante, né? Lembra, eu tenho ângulos maiores que 90, maior que 180, maior que 270 e por aí vai, ok? Até o nosso limite que é 360 graus. E depois vocês vão ver que não é limite nenhum. Eu tenho ângulos bem maiores do que isso, certo? Mas vamos lá. O que é aquilo que eu botei ali embaixo, que é o estudo dos sinais? É porque dependendo do quadrante, o sinal vai mudar. Como assim, professor? Olha só. Deixa eu desenhar uma reta aqui para você enxergar melhor. Vamos supor que eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante, certo? Ele formou um ângulo. E aí vamos lá. Se eu rebater aqui, no eixo dos cossenos, perceba que ele ficou do lado direito. E a gente estudou já que tudo que fica do lado direito de um eixo, de uma reta, sempre é positivo. Então, tenham a certeza disso, que no eixo dos cossenos, tudo que fica para a direita do centro é positivo, tudo que fica para a esquerda é negativo, ok? E no eixo dos senos, tudo que fica para cima é positivo e tudo que fica para baixo é negativo, ok? Então, no primeiro quadrante, olha só o que é que eu percebo, que tanto o seno quanto o cosseno são positivos, ok? Então, aqui eu já vou adicionar, ó, primeiro quadrante, seno e cosseno positivo, ok? Vamos agora para o segundo quadrante. Olha só, vou botar uma reta bem aqui, calma aí que não foi. Deixa eu ver se foi agora. Pronto. Olha só, essa reta, ela está no segundo quadrante. Se eu for espelhar o valor dela no seno, o seno ainda continua na parte de cima. Então, o seno ele ainda continua negativo. Porém, se eu for colocar aqui o cosseno, ó, ele vai ficar do lado esquerdo da minha reta do cosseno. Então, ele vai ficar negativo. Então, no segundo quadrante, que é que nós temos a realidade aqui, o seno é positivo e o cosseno ele vai ser negativo, meu consagrado. Tá entendendo? Vamos lá, espero que você esteja. No terceiro quadrante, professor. Olha só o que é que eu tenho no terceiro quadrante. Tanto o cosseno, ó, tá aqui do lado esquerdo, tanto o seno que está na parte de baixo. E aí, você já percebeu? Tanto o seno quanto o cosseno serão negativos. Então, aqui no terceiro quadrante, eu vou botar seno e cosseno negativo. Perfeito. E por último, o quarto e último quadrante. Ó, deixa eu desenhar aqui para você. Desenhei. Vamos lá espelhar ele, ó. Perceba que o valor do cosseno vai estar do lado direito da minha reta, então será positivo, porém o seno ainda vai estar na parte de baixo, então vai ser negativo. Então vou ter que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Pronto. E aí vai. Uma coisa interessante, galera, é que a gente já aprendeu a definir o seno e o cosseno de alguns ângulos. Vocês lembram daquela tabela trigonométrica, né? Que tem até a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, pronto. Esses ângulos são 30 graus,
45 graus e 60 graus. A gente chama eles de ângulos notáveis, tudo bem? Nós já aprendemos a calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, certo? Então, eu já aprendi a calcular o seno, o cosseno e a tangente. Deixa eu botar aqui. Então, por exemplo, o seno de 30 graus, ele é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. De 60 é raiz de 3 sobre 2. E por aí vai, cosseno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, de 30 graus, perdão. E por aí vai, né? Acredito que você já aprendeu a calcular essa tabela, né? Mas vamos lá terminar de montar. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 graus é 1 sobre 2. E a tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pronto. Por que eu falei isso? Porque nem todos os ângulos vão estar no primeiro quadrante. Então, o que a gente vai aprender agora? A reduzir para o primeiro quadrante. Então, você vai pegar um ângulo que esteja no segundo ou no terceiro quadrante e a gente vai voltar ele para o primeiro quadrante, ou seja, reduzindo ele para o primeiro quadrante. Vamos lá analisar. Vamos aqui a algumas reduções que nós temos, ok? Gente, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um ângulo no segundo quadrante, como é que eu faço para reduzir ele ao primeiro quadrante? Se eu espelhar ele do outro lado, eu percebo que esse ângulo aqui, ó, é a mesma coisa, certo? É como se eu espelhasse. Então, o tamanho dele vai ser igual a esse tamanho aqui, ou seja, o ângulo vai ser igual. Só que esse ângulo bem aqui, ele é quanto? 180 graus. Então, para descobrir essa abertura dele no primeiro quadrante, como é que eu faço, professor? Eu vou fazer 180 menos o ângulo. Fazendo isso, você vai devolver ele para o primeiro quadrante. É simples. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um ângulo de 150 graus. Certo? Se eu quiser devolver ele para o primeiro quadrante, eu vou fazer 180 menos 150. Isso aqui é 30 graus. Então, 150 no primeiro quadrante, ele é equivalente a 30 graus. Mas percebam que, por ele estar no segundo quadrante, o seno vai ser positivo, porém o cosseno vai ser negativo. Então, se eu fosse querer calcular o cosseno de 150, é igual ao cosseno de 30 graus, só que o que? Negativo, certo? Por quê? Porque lá no segundo quadrante vai estar no eixo dos negativos, o cosseno, né? Vamos lá, percebam aqui agora. Se eu fosse fazer nesse caso aqui agora do segundo para o primeiro quadrante, olha só a abertura que vai ser igual, ó. Vai ser essa abertura. Então, esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho aqui. Então, professor, como é que eu faço para reduzir ao primeiro quadrante? É só você descobrir só essa abertura. Então, como é? Vai ser o ângulo menos 180. Olha só que interessante. Então, do terceiro quadrante para o primeiro, você vai pegar o ângulo e vai tirar 180. É o caso do seguinte, por exemplo, se eu tivesse o ângulo de 240 graus, vamos supor que esse fosse o meu ângulo, e eu quisesse reduzir ele para o primeiro quadrante, eu faria 240 menos 180. Isso aqui é quanto? 60 graus, ok? Então, 240 no terceiro quadrante é equivalente, é numericamente igual a 60 graus. Só que o seno e o cosseno serão negativos, ok? Vamos lá, a última parte é do quarto ao primeiro quadrante. Olha só o ângulo, é como se eu espelhasse ele lá em cima. Olha só. Então, esse tamanho é totalmente igual a esse. Então, percebam como é que eu faço para saber só esse valor de abertura. É simples, eu vou fazer 360 menos 180 graus. Pronto. Que 180? 360 menos o ângulo, né? O professor deu uma viajada agora, menos o ângulo. Então, fazendo isso, você vai descobrir qual é o valor do seu ângulo. Vamos usar um exemplo? Vamos supor que eu tenho o ângulo de 330 graus, certo? E eu quero saber quanto ele equivale no primeiro quadrante. Então, eu vou fazer 360 menos 330. Vai dar quanto?
30 graus. Só que preste atenção, no quarto quadrante, o seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Então, algumas coisas você tem que prestar atenção na hora de converter. Ok, galera? Nossa próxima aula eu vou estar resolvendo as questões sobre esse conteúdo para firmar melhor e fixar melhor o nosso conteúdo. Ok? Obrigado pela atenção. Não esquece de se inscrever no canal e é sempre um prazer imenso estar com vocês, meus consagrados. Valeu, galera, e até a próxima.